obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção ao Polêmica Judiciária, cujo objetivo é expor aqui decisões do Estado brasileiro que transitem pela justiça e que possam, de alguma forma, interessar aos brasileiros e brasileiras. Meu nome é Celso Pérez, sou procurador da República há décadas, falo de Novo Hamburgo aqui, patrimônio histórico e cultural nacional, juntamente com São Leopoldo, berço da imigração alemã, também da nossa República Rio-Grandense, brasileira sim, por opção, mas brasileira mais do que isso, por orgulho de pertencer a esta nacionalidade. E os colegas que auxiliam aqui, o principal, né, o Vinícius, que é o nosso grande diretor de produção, e os demais colegas aqui, Rodan, o pensador de Rodan, ele que escolhe os aforismos que vão lá para a sua tela. Temos aqui Hermes, Deus Hermes, de hermenêutica, está lá ele vislumbrando junto a Tênis se a interpretação está ou não correta da lei. A Suprema Corte aqui na figura de Tênis, e aqui o gaúcho laçador em bronze maciço, ele é a guarda pretoriana do Pretório Celso. Então, eles que nos auxiliam. Este sumário tópico que eu tenho à mão aqui, ele irá todo para a sua tela como forma de tornar mais clara a exposição. Nosso tema de hoje é palpitante mundial, né? É uma aflição mundial isso, que é o tráfego do pensamento da internet. É uma potencialidade fantástica a internet, é a era da informática, da internet que nós seremos nas gerações vindouras designados, com as suas extraordinárias conquistas, mas também com as suas desvantagens, algumas como claramente a difusão do racismo, a difusão de outros delitos da palavra, a difusão de campanhas de segregação das pessoas pelo seu credo, né? Pela seu fenótipo e assim por diante. Então, esse é um tema deveras palpitante e, repetido, de âmbito mundial. Bom, então, vai para a sua tela ali uma imagem do nosso excelentíssimo doutor Douglas Fischer, né? Ilustre, membro do Ministério Público Federal. Temos o orgulho de tê-lo como colega, um jurista, um professor de processo penal e direito penal, né? Extremamente requisitado por várias instituições. Eu destaco aqui as escolas, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, tanto no âmbito do Estado quanto as nacionais, né? As federais, né? E de outros estados da federação também, diga-se. Então, ele é um proeminente professor, coordenou já o gabinete do Procurador-Geral da República nas ações originárias, ações penais originárias, tanto na Suprema Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça, né? Atua de longa data já no Ministério Público Federal, e uma de suas obras, que vai para essa tela, é a mais assim permanente, conhecida, né? Ele tem diversas outras. Código de Processo Penal, juntamente que ele escreve com outro brilhante, que foi nosso colega do Ministério Público Federal, hoje partiu para a advocacia, brilhante advocacia, diga-se, doutor Eugênio Pacet. Então, por Douglas Fischer, a nossa homenagem, a nossa deferência, né, pelo seu brilhantismo e contribuição com o Ministério Público e a sociedade brasileira. Doutor Douglas, uma das tantas sacadas dele, né, foi quando nós tivemos, então, a súmula vinculante do STF, número
24, né? Só para recordar o que diz a súmula. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Em resumo, para que se alguém seja processado por sonegação fiscal, primeiro tem que esgotar a famosa instância administrativa. E vejo que o Supremo, ele não disse que é uma condição de procedibilidade, uma condição de ação, ou seja, ele não colocou isso no nível do direito adjetivo, do direito processual. Não, ele colocou no direito material. Ó, não se tipifica crime material contra a ordem tributária. E aí o doutor Douglas Fisch, uma sacada brilhante, disse ele, o Supremo criou um tipo penal, um elemento do tipo penal fora do tipo. E é verdade, porque é fora do tipo. Quer dizer, a sonegação é no momento, mesmo que ela se protraia no tempo, que o sujeito subtrai do fisco, mediante fraude, mediante ilusão de dados, aquilo que ele deveria tributar e não tributa. É naquele momento ali, do fato gerador, né? E não depois, lá quando exaure o procedimento fiscal, né? Então, uma referência aqui, ele é um grande conhecedor da jurisprudência do STF e STJ. É difícil de discutir com o Dr. Douglas sobre qualquer assunto, a parada é torta para discutir com ele, né? Mas jurisprudência dos tribunais superiores, ele conhece mais dos que os próprios ministros que proferiram as decisões. O homem é impressionante, é o Google da jurisprudência, né? Então, uma vez mais, nossa deferência ao Dr. Douglas. Então, vamos lá à nossa exposição sobre o tráfego do pensamento na internet. E vai para a sua tela o filósofo inaugural, né, da modernidade, Descartes, algo que vocês conhecem, penso, logo existo, né? Cogito ergo sum. Para dar a dimensão do que nós estamos tratando aqui. O pensamento e a expressão do pensamento, né, esses dois níveis, é simplesmente a base de tudo. Tudo inicia no pensamento e na expressão desse pensamento. Absolutamente tudo, para o bem e para o mal. Todos os direitos são concebidos a partir de que alguém pensou, pregou a instituição daquele direito, daquela liberdade pública, até ele ser finalmente consagrado. Mas também para os malefícios. Por exemplo, a Alemanha hoje criminaliza o simples fato de alguém negar o Holocausto. Não é fazer apologia do Holocausto, fazer apologia do nazismo. Não. É simplesmente negar o acontecido. Por quê? Porque, obviamente, foi traumático. Foi algo terrível na história da humanidade, né? Milhões de pessoas sacrificadas. Então, isso sim, como diria Nelson Hungria, direito penal, ele se circunscreve à tutela do mínimo ético. E sim, na Alemanha, pela sua experiência traumática histórica, consta lá que agride o mínimo ético da convivência alguém simplesmente negar o acontecido e, portanto, é criminalizado. É um exemplo, é a expressão do pensamento. Alguém vai dizer, puxa, o senhor está só expressando o seu pensamento. Não, está cometendo um crime. Então, essa é uma questão fulcral em toda a nossa existência. Todo o nosso saber, todo o nosso fazer, ele parte do quê? Parte do pensamento e parte da expressão desse pensamento, né? Em palavras, a expressão desse pensamento, ou em atos concretos. É a expressão do pensamento também, né? Um delito funciona assim, né? Por isso que se fala lá, cogitação, preparação, execução, né? Consumação, exaurimento. Veja, primeira coisa, o que é? Cogitação, né? É evidente, tudo começa aí. E aí vai para a sua tela agora uma cartilha, o que é desinformação no judiciário brasileiro. Produzido, olha quem está aqui, olha o peso das instituições, produzido pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, a Unesco, a Fundação Getúlio Vargas e a nossa URGS está aqui. Então, estamos diante de um escrito
da mais alta procedência. E o que eles fizeram aqui? Eles examinaram exatamente, casuisticamente, né, decisões dos tribunais superiores pertinente a isso que nós estamos falando aqui, do tráfico do pensamento da internet, notadamente quando se fala naquilo da fake news, né, da fake news. Como é que o judiciário decidiu, deixou decidir, etc. Então, veja lá, chama na internet, está fácil de localizar, todos esses órgãos aqui tem isso, tire lá as suas próprias conclusões. Agora vai lá também para a sua tela, uma das nossas vinhetas permanentes daqui, porque ela sintetiza a ideia central aqui do Polêmica Judiciária. Qual é a ideia central? Uma ideia central é você focar a visão que o STF tem da Constituição. Ele tem até uma publicação de jurisprudência com esse título, né, própria da Suprema Corte, na sua intersecção com a visão que o titular do poder, o soberano, que é o povo, tem da Suprema Corte. E intersecção não é oposição e nem subordinação. Uma intersecção, né? Então, para termos uma ideia. Vai para a sua tela agora, a Constituição, a nossa Constituição. E aí o primado de direito constitucional, porque nós sempre temos que ter em mente. A arquitetura da Constituição tem justificação nas liberdades públicas. Assim, a organização estatal não pode estruturar-se em torno das questões de poder, e sim em função das liberdades. Isso é muito importante. Nossa Constituição minudente é uma das mais extensas do mundo, mas se nós formos olhar a Constituição, ela é basicamente do que ela trata de organização estatal. Então tem lá o judiciário com todos os seus tribunais, os seus órgãos, tem lá inclusive as competências do Supremo Tribunal Federal, tem lá o Ministério Público, tem lá a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, tem o Ministério Privado, da Advocacia, da OAB, né? Tem todos, a área da educação, saúde, até inclusive agora alçaram status constitucionais, os agentes de saúde pública são lá referidos, ou seja, é uma Constituição que ela trata muito mais do Estado do que do cidadão, das liberdades públicas, né? Preponderantemente é isso. Isso é uma questão importante. Inclusive, nesta cartilha, vai-se observar que 2/3 dos casos julgados pelos tribunais superiores, notadamente o STF, diziam respeito ao quê? Aquilo que é muito recorrente no Brasil, ao entredevoramento dos poderes. Então, é o judiciário conflitando com o executivo atual conflitando com o executivo anterior, do governo passado, o legislativo conflitando com o atual executivo, né? O Ministério Público conflitando com polícia, tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos estados, e com defensoria pública, com advocacia pública, com o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos estados. Você observe o cenário brasileiro e vejam do que se ocupa, especialmente a cúpula do Estado brasileiro, se não é recorrente isso, conflito entre os seus poderes. Ora, o cidadão e a cidadã sustentam esses poderes não para eles conflitarem, né? Eles sustentam esses poderes para eles resolverem as questões deles, do cidadão e da cidadã. A repressão, por exemplo, do crime organizado no Brasil. Hoje nós temos uma metástase mafiosa no Brasil. Agora mesmo, veja, 3 médicos foram assassinados no Rio de Janeiro, né? Barra da Tijuca, à frente de um hotel de classe elevada, né? Foram ali assassinados. Então, para isso que existe todos esses órgãos, para atender o cidadão, né? E não para conflitar entre eles. Como disse, celebrizou Margaret Thatcher, não existe dinheiro público. Isso é uma figura fictícia. Existe dinheiro do contribuinte, né? Então, estamos aqui, vários órgãos públicos, não para brigar entre nós,
mas para atender o cidadão e a cidadã. E nesse caso aqui, dessa cartilha, isso fica claro, né? E aí nós vamos, então, desse contexto que eu referi do conflito dos estados, dos órgãos públicos brasileiros, uma referência aqui, Friedrich Hayek, um dos ícones aqui do liberalismo, né? Inclusive laureado pela nossa rainha Elizabeth II, que nos deixou há poucos dias. Há sempre uma relação inversa entre autoridade governamental e liberdade individual. Isto pode, a autoridade, o crescimento da autoridade pode ter sopradas razões, legítimas razões, mas ela sempre implica numa restrição da liberdade individual. E agora vai para a sua tela o centenário, sim, o centenário. Edgar Morin, uma figura fantástica, 100 anos e ainda eles nos dá o privilégio das suas luzes no nosso convívio. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa, Edgar Morin. E aí, ele é um dos grandes intelectuais do nosso tempo, tá? E aí, ele nos traz aqui o conceito de paradigma. Sim, como eu referi do pensamento, que todo o nosso saber, todo o nosso fazer parte do pensamento, todo o nosso saber, todo o nosso fazer também ele está o quê? Circunscrito, e o nosso pensamento, a um paradigma. E o que é o paradigma? Diz ele aqui: todo conhecimento opera por seleção de dados significativos e rejeição de dados não significativos. Separa, distingue e desune. Desune, olha que coisa bonita. E une, associa, identifica, hierarquiza o principal ou secundário e centraliza em função de um núcleo de noções mestras. Estas operações, de que utilizam a lógica, são de fato comandadas por princípios supralógicos de organização do pensamento, ou paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão das coisas e do mundo sem que disso tenhamos consciência. Isso aqui é fantástico. Sim, nós pensamos, popularmente falando, sempre dentro da caixinha. Nós pensamos, vivemos, fazemos na caixinha. Quando a gente fala assim, está na bolha, é um sentido pejorativo que se usa, né? Normalmente é na disputa política, né? Se faz muito isso. Está na bolha, você está isolado do mundo, tá? Né? Mas na verdade nós vivemos numa bolha mesmo. Não é essa que se usa no tiroteio político, né? Não é isso. É que nós, a cada ambiente que nós vivemos, nós temos um paradigma. E é ali que a gente negocia, ali é que a gente convive, ali que a gente pensa, ali que a gente sorve os saberes e ali é que a gente faz os nossos afazeres, cumprimos os nossos afazeres. Então, essa ideia do paradigma é muito importante, porque isso é vital para nós entendermos esse processo que nós agora nos estamos deparando do tráfego do pensamento da internet. Porque ele é outro paradigma, um paradigma que nós nunca vivemos. E aqui agora vai para a sua tela essa figura simpática, fantástica aqui, do Thomas Kuhn, o homem da revolução científica, né? Então vai ali, ele reporta o paradigma, mas mais relevante é dar a ele a autoria, e agora para a sua tela cheia aí, esse gráfico fantástico do Thomas Kuhn aqui. Veja como é que ele explica a ciência. Porque a ciência é subalterna dos paradigmas. Olha que coisa que muita gente aí não percebeu isso, né? Então, primeira coisa, olha lá, à esquerda ali, olha ali no gráfico. Verdade absoluta. Não existe verdade absoluta na ciência. Olha a primeira coisa. Como nós vemos gente aí dizendo, verdade. Não existe verdade absoluta na ciência. E por que não existe? Pela incomensurabilidade. Olha que lógica inatacável essa. Ora, como é que nós vamos ter verdade absoluta se nós não temos o conhecimento total? É incomensurável. O conhecimento é incomensurável. O que faz a ciência? Ela vai cavando, né, na esfera do desconhecido para tentar iluminá-lo, para tentar apreendê-lo.
É como cavar uma montanha atrás da pedra preciosa lá, do diamante, do ouro, né? Então tá, encontrou o ouro, o diamante, ele conhece a montanha? Claro que ele não conhece, ela é incomensurável. Então não existe verdade absoluta. A verdade absoluta seria a montanha. A verdade absoluta é algo da metafísica, não é da ciência. Então isso é extraordinário. Aí seguimos ali, o paradigma. Como é que se forma o paradigma? Lá no centro, olha lá, a ciência normal, ela tem fatos significativos. Vejam o que o Edgar Morin falou lá, fatos, né? Desunir e tal. Acordo, fato, teoria, aqui um pouco de Karl Popper, ou seja, a formação da teoria, né? Da hipótese científica para se adaptar ao fato, para ver se o fato confirma a hipótese científica, e o ajuste da teoria, o ajuste fino, a lapidação. Então aí você forma o paradigma. Mas qual é a sequência dos acontecimentos? É que você tem a crise daquele paradigma científico, daquele conhecimento. E por que nós temos a crise? Aí tu vai lá para o outro lado, olha lá, pela insatisfação com aquilo que se chegou e pelo progresso da ciência, natural. Então você entra em crise. E aí o que acontece? Quando essa revolução científica, você muda o paradigma. O paradigma agora passa a ser outro. E veja, aqui tu trata com persuasão, se opondo ao outro lado a verdade absoluta. É primoroso esse gráfico, né? Então a ciência trabalha com isso. Era uma persuasão. E uma persuasão, como se diria no direito, rebus sic stantibus, enquanto as coisas estiverem como estão, né? Neste paradigma. Então, isso aqui é primoroso. Então, para completar, o Thomas Kuhn, na linha do Edgar Morin, disso resulta que cientistas com paradigmas diferentes empenham-se em manipulações concretas de laboratório diferentes. Então não existe absolutismo da ciência, né? Então, essa crise terrível que nós tivemos no Covid, com tantos irmãos e irmãs brasileiros que perderam a vida, ficaram com sequelas, etc., né? A gente viu muito essa debate assim, público, né? Da verdade da ciência. Isso não existe. A verdade da ciência é o seguinte: resolver o problema, acharam assim. E acharam assim. E foram, inclusive, premiados. O prêmio Nobel agora. Aliás, o prêmio Nobel mais óbvio da história, né? Que tinha que dar para quem, obviamente, descobriu a vacina, né? É isso. É resolver aqui. Ó, não é verdade absoluta, não. Agora vai para a sua tela os grandes pensadores da história. Spinoza, a história pessoal dele é uma das coisas mais fascinantes. E esse sujeito tem que se dobrar para ele. Ele era judeu, tá? Judeu. Então já é perseguido. Viveu lá no século XVI, que é 17, né? 17, mas a maior parte aqui é 17, perdão, anos 1600, tá? Judeu. Então, naturalmente perseguido. Nessa época aqui, né? A Inquisição da Igreja Católica e tudo mais. O pai dele foi torturado por ser judeu. O pai dele foi torturado. Tá? Então já era perseguido por ser judeu. E aí, para completar, ele foi excomungado do judaísmo. E a excomunhão do judaísmo é pior do que a da Igreja Católica. Porque não é simplesmente você retirar a pessoa do credo. Ele era degradado, ele foi deserdado pelo pai dele. Simplesmente não podia viver com o judeu. Então ele foi viver ermo, foi fazer trabalhos subalternos para sobreviver. Uma figura extraordinária do pensamento. Isso é o que ele pregava contra Deus. Não é que ele pregasse contra Deus, a existência de Deus. Ao contrário, ele contestava a teologia. Isso é outra coisa. Ele tinha a concepção dele de Deus para que era o Deus da imanência, o Deus que está em todo lugar, que está em nós, que está na natureza, o Deus que não tem representação. E veja, ele na época não teve contato, suponho, né, com as religiões africanas, né, porque a concepção de Olodumare, né, da África é exatamente esse. Ou seja, do Deus da imanência, que ele não tem uma representação, né? Então, é precioso. E ele nos dá, agora vai para a sua tela, um conceito de liberdade, ontológico esse conceito de liberdade. A liberdade consiste em conhecer os cordéis que nos manipulam. Olha que conceito ontológico isso aqui. Por quê? Porque não existe liberdade absoluta. A liberdade absoluta, por exemplo, nisso que nós estamos falando, é o pensamento. Sim, nós podemos pensar o que a gente quiser.
Mas nós podemos expressar o que a gente quer? É óbvio que não. Em nenhum lugar do mundo, em nenhuma circunstância, nós temos inúmeros freios para não expressar o que nós pensamos. Nós temos os freios da ética, da moral, da amizade, da convivência familiar. Nós não dizemos o que estamos pensando. E da lei, obviamente, que muitos pensamentos expressos, e nós todos somos culpados por pensamentos nada nobres, todos, é do ser humano isso. Agora, entre você pensar e expor, pregar, por exemplo, o que nós estávamos dizendo aqui, o racismo, né? A homofobia e assim por diante, vai uma diferença muito grande. Isso caracteriza, inclusive, crime, né? Mas você tem freios que são freios morais, muitos freios. Então, eu tenho que conhecer isso é liberdade, para me movimentar dentro dessa perspectiva. E vejo, lá em 1600, nos anos 1600, ele o quê? Ele falou, coloquei ele aqui por quê? Entre outras coisas, o paradigma. Veja, é o paradigma. O paradigma, ele é que encaixota a nossa liberdade. Sim, senhor. A nossa liberdade é dentro do paradigma, que fala aqui o Thomas Kuhn, que fala o Edgar Morin. É isso aqui. Nós temos que conhecer o nosso paradigma. Essa aqui é a realidade. Né? Se não conhece o paradigma, nós não sabemos os termos da nossa liberdade. Tá? Um outro exemplo assim, palpitante, você vê que hoje as altas autoridades da República, os poderes, né? O executivo e o judiciário especialmente, todo momento diz, não, é preciso reprimir o crime de ódio, crime de ódio, crime de ódio. Cadê o tipo penal do crime de ódio? Né? Então, cadê o tipo? Então, vou citar uma lei aqui, vamos ver se vocês percebem que lei é essa. A lei diz assim, incitar, artigo 36, incitar, tem vários incisos, e diz, se o sexto, o ódio, incitação ao ódio, reclusão, 2 a 12 anos. Olha, isso aqui deve ser um sonho de consumo de algumas autoridades aí. 2 a 12 anos. Né? Pena de homicídio, né? Convenhamos. Que lei é essa? É a lei, não a última que foi revogada, de segurança nacional. É a penúltima lei de segurança nacional que nós tivemos. Dos anos de chumbo, de 1978, a lei 6.620. E aí vejam o seguinte. Quem hoje titula a cúpula do Executivo Federal e a cúpula do Judiciário brasileiro, doutrinária e ideologicamente, na sua composição, ela foi avessa ao regime militar de 64. Né? Foi avessa. Não há juízo de valor, inclusive é natural, porque era um regime de exceção, ele rompeu a ordem democrática em 64, então, ok. E eles entendiam que a Lei de Segurança Nacional, como vocês sabem, por um discurso histórico, era literalmente odiada por eles. Né? Ela não é verdade, isso é negado. A Lei de Segurança Nacional sempre foi mencionada como um símbolo da repressão, etc. Tanto é por isso que revogaram aí a última que tinha. Tá? Incluíram alguns tipos no Código Penal. Então, vejam o paradigma. Por que eu trouxe isso aqui? O paradigma. O paradigma é outro. É outro. Gente que abominava essa incriminação lá no passado, hoje desfralda a bandeira pelo seu exercício. Né? É outro paradigma, é outro paradigma. Não se trata de criticar essas pessoas, não. Eu só quero mostrar aqui que o paradigma é outro. E agora vai para a sua tela uma charge, brilhante charge, posso falar, né? Simbolizando, então, a vontade de expressar o seu pensamento. Né? Maravilhoso. E aí, eu vou colocar aqui as premissas do pensamento e da liberdade de expressão. Da liberdade de pensamento e de sua expressão. Né? Por que eu quero colocar aqui? Colocar aqui para chegar lá no final e demonstrar que nunca nós, na nossa história, seja brasileira, mundial, nós vivemos a liberdade de pensamento e de expressão. E que agora nós estamos experimentando isso. E por isso que ela causa um trauma, um choque. Repetindo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? E, portanto, esse paradigma nós nunca vivemos. Qual
quais são as premissas para a liberdade de expressão? E eu destaquei, massificadas, ou seja, não adianta, você vai achar sempre uma elite que tem essas características, que tem esses poderes, que eu vou elencar aqui. Mas isso precisa ter volume, ele tem que atingir no mínimo a maioria daquela coletividade, né? Senão não pode se falar em exceção, né? Você examina os processos sociológicos pela sua regra, pela sua homogeneidade, né? Que eles ostentam, né? Pela sua hegemonia, melhor dizendo, né? Pela sua hegemonia diferente. Primeiro requisito, a licitude da expressão. Tu tem que ter democracia. Como é que tu vai ter liberdade de expressão se não tem democracia? Bom, e aí o que acontece? No regime militar que o Brasil viveu recentemente, no Brasil a gente tinha a impressão que o mundo todo estava em democracia, só o Brasil que não. E não é. A democracia no mundo é muito recente. Vamos pegar aqui Espanha e Portugal. São importantes por quê? Porque eles são a matriz, a mãe, a pátria, as pátrias, mãe, né, da América Latina, de toda a América Latina. Veja lá, o Salazar ficou no poder até 1974. E no final foi uma coisa de roteiro de filme de ficção. Ele estava com problemas mentais, com a saúde mental abalada, não tinha suas faculdades mentais, e ele foi retirado do poder. E para iludi-lo de que ele continuava no poder, eles faziam com ele reuniões simuladas de ministério. É uma coisa assim de filme distópico, né? Mas aconteceu. E o Franco ficou até 1975. Agora a Espanha está tirando todo lado a memória do Franco, né? Todas as saudações, os louvores, né? As honras que ele teve, né? Ele ficou até 75. Aí vamos dizer assim, e a maior nação do mundo? Estados Unidos? Agora sempre tem democracia. Tem, sim. 1964, Lyndon Johnson assina a Lei dos Direitos Civis, que foi iniciativa de Kennedy, foi assassinado, né? E ele assina. O que era a Lei dos Direitos Civis? Direitos Civis dizia o seguinte: olha, daqui para frente, como diria aquele hino, tudo vai ser diferente, né? A música, perdão, maravilhosa diz. Negro e branco poderão frequentar os mesmos colégios. O negro poderá ir no mesmo colégio branco, poderá ir nos mesmos hospitais, poderá ir nos mesmos transportes públicos. O negro poderá ir nos mesmos restaurantes, né? Figuras emblemáticas, né, do esporte, por exemplo, foram enxotados de restaurantes dos Estados Unidos, né, por serem negros. Ora, se em 1964 veio essa lei para dizer isso, e não foi no estalo da sanção da lei que isso passou a ser resolvido, você não pode chamar isso de democracia. Então não tinha liberdade. Vai para a sua tela uma imagem, né, dos nossos anos de chumbo aqui, uma campanha permanecia ampla, geral e restrita, que era o quê? Que para as pessoas que foram degradadas, que foram asiladas, né, foram exiladas, melhor dizendo, pelo regime militar de 64, pudessem retornar ao Brasil, ter os seus direitos políticos restabelecidos, mesmo os brasileiros aqui que tiveram os seus direitos cassados, então que pudessem ser restabelecida a ordem democrática. Vamos para a segunda premissa da liberdade de expressão. Você tem que ter capacidade de expressão, né? E aqui, para pegar só da alfabetização, que é o mínimo do mínimo, tá? Instrução, 1890, Portugal tinha 76% de analfabetos. Pega isso em Portugal, porque Portugal é a mãe do Brasil. Tudo aqui reflete no Brasil, né? Em 1900, o Brasil tinha 65% de analfabetos. E aí vem as diferenças dos países, né? Os Estados Unidos tinha 11%. Agora eu peguei o analfabetismo, que é o básico do básico. O Brasil hoje, infelizmente, tem um contingente enorme de analfabetos funcionais. Pessoas sabem ler, não sabem interpretar. Enorme, gigante. Então é muito. Para você ter capacidade de expressão, para nós termos, é bem mais do que a alfabetização. É capacitação, é cultura, no sentido de instrução mesmo, né? Porque cultura todas as pessoas formam,
no correr da sua vivência, da sua experiência, né? Você precisa ter conhecimento, tá? Para ter capacidade de expressão. Então, esse é o segundo requisito. E aí vai para a sua tela, uma bela moça aqui, fazendo a sua exposição ali a um grupo. Olha, para ela chegar nesse nível, é evidente que ela foi muito além do que a alfabetização, né? Então, a capacidade de expressão, para a pessoa expressar efetivamente os seus sentimentos, a sua ideia, a sua opinião, mais. Então, é o segundo requisito. E convenhamos que isso é bastante ausente, né? O terceiro requisito, uma cultura de expressão vencendo a cultura da opressão. Vai aí para a sua tela, nossa filósofa Marilena Chaui, assistam essa exposição dela. É uma aula magna da Marilena Chaui, uma aula magna sobre as mulheres em Roma. As mulheres em Roma, elas eram referidas, sabe quando? Por escrito? Na lápide dos cemitérios. Porque ali aparecia quem tinha sido enterrado com o nome delas. Não é o nome delas que aparecia. Aparecia o nome do pai, porque elas não tinham nome. Era o nome do pai acrescido um S. Né? Então, as mulheres sempre foram reprimidas. Até hoje. Olha essa luta toda para você ter um mínimo de mulheres no parlamento. Até cresceu um pouco agora no parlamento brasileiro, então com 15%. Já melhorou, né? 15%. O espaço da mulher. O que é a política? É um espaço de expressão, de liberdade de expressão básica dos direitos da cidadania, o exercício da política. Então, vejam, ainda hoje, né? E aí os afrodescendentes. Por quê? Nós estamos no país mais escravocrata da história da humanidade. É o mais escravocrata. 5 milhões trazidos, último abolir, caráter mercantil, racial, né? Terrível, terrível, terrível. Olha, as pessoas que padeceram esse inferno, essa coisa é o mais abjeto e indigno tratamento, o ato de um ser humano pode ter, né, que é escravizar o outro, obviamente que vão levar décadas, muito tempo, para recuperar ou para ter expressão, né, para ter qualificação, para ter coragem, né, para ter ânimo, para não ser segregado e poder se expressar. Ainda da democracia ali atrás, que eu passei, veja, Alemanha e Itália estavam onde? No nazifascismo. O nazifascismo acabou assim também, no estalar de dedos, quando acabou a Segunda Guerra? Claro que não. O próprio Muro de Berlim foi derrubado só em 89. Ora, quem passa por um trauma desse, ele leva décadas até poder se chamar de efetiva democracia, né? Então, esse é o meu processo. Tudo é processo cultural. É um processo longo, processo que exige uma série de medidas disruptivas, no sentido, por exemplo, cotas, né? Sim, cotas nas universidades, para que essas pessoas tenham acesso à cultura, efetivamente, à instrução superior, e assim por diante, né? Então, esse é um processo, é o terceiro requisito, que você tenha uma cultura de expressão, a pessoa não vai se expressar. E o quarto e último, e aí nós chegamos aqui na internet, os canais de expressão, né? Como é que eram os canais de expressão? Tem a Ágora Ateniense ali, que vai para a sua tela, a sua imagem, né? A pessoa falando em praça pública lá, assim, Sócrates, né? E os filósofos gregos, de uma forma geral, faziam isso ali, onde se discutiu, era a Assembleia Popular, a Assembleia Pública, se discutiu as coisas públicas ali. Tu pode falar numa reunião, tu pode ter uma reunião na praça, e quais os veículos clássicos? O jornal, o livro, o teatro, o cinema, rádio e televisão. Então, primeira coisa, observe, mesmo aqui, qual é o alcance desses veículos? Aí se falou, você vê que hoje não se fala mais em veículo de comunicação de massa, porque todas as pessoas passaram a ser, né? Mas, tradicionalmente, veículo de comunicação de massa é o quê? Rádio e televisão, né? Que atinge um nível muito grande de pessoas. Só que as pessoas que se expressam por rádio e televisão, os emissores de mensagem ali, são diminutos, são poucos, singulares pessoas, né? Jornal, livro, teatro, mesma coisa. O teatro são, né, os artistas, certo? Os apresentadores. O jornal, o livro, também. E eles têm eles não têm uma massificação.
eles não alcançam uma massa de pessoas, né? É um público limitado, mesmo os grandes teatros com sucesso de público, que ficam anos e anos e anos, né, as peças teatrais em cartaz, se somar, você vai ver que em termos de população, ela não é assim significativa, né? Ou seja, então, resumindo, agora, cada qual é meio de comunicação em massa. Cada pessoa pode ter sua rede, várias redes, e ser um meio de comunicação em massa. Então, para a sua tela ali vai uma imagem do que? De dispositivos de comunicação. Ou seja, cada pessoa é aquilo ali, tudo que está ali. Uma tela de TV, antena de transmissão, um veículo lá que transporta equipamentos de transmissão. Hoje nem precisa mais, acessou a internet, está logado com o mundo. Então, hoje cada pessoa é canal de comunicação em massa. Essa é a grande diferença. Então, veja, por isso que nós estamos agora chegando na efetividade da liberdade de pensamento e de expressão, porque aqueles requisitos que eu disse estão sendo cumpridos e agora culminado com o quê? Com o veículo. O veículo era a grande questão, né? Porque, de uma forma geral, nós fomos melhorando em instrução, né? em cultura de expressão e tal, mas o veículo era restrito. E é isso que vem com a internet, né? Por isso o tráfego do pensamento da internet, né? O tema central e o título dessa exposição aqui. E aí vai para a sua tela aqui, Stanislav Bacharach, né? E eu recomendo ali, ele é um neurocientista argentino, ele tem vários vídeos ali, ele é um brilhante, extraordinário, vale assistir demais esse sujeito. E por que eu trago ele aqui? Porque, veja, a comunicação da internet, veja lá que eu li rádio, jornal, livro, ok. O que são? São ouvido ou escritos, né? A comunicação da internet, ela é imagem, ela é fundamentalmente imagem. Aí tem som também e tal. Tem texto, é óbvio que tem texto, mas ela é fundamentalmente imagem. E aí o que acontece? Nós contamos o tempo que nós temos, isso é evolucionismo, né? De linguagem, de ED escrita, em alguns, não muitos milhares delas. Assim que a gente conta. E como é que a gente conta a visão? Em milhões delas. Então, não existe disputa de cognição entre a nossa capacidade de conhecer visual e leitura e audição. Não existe competição. Sempre o visual vai ganhar, mas vai ganhar disparado. A nossa capacidade de comunicação e de tudo, quando ela é visual, ela está, por isso que se fala linguagem verbal, linguagem corporal, né? Postura, tá. Né? Por quê? Porque tudo isso é comunicação. É um combo de comunicação. E a imagem faz isso. Então, chamar a atenção. A internet hoje ela é essencialmente imagem. É isso que atrai as pessoas. A imagem. Claro, você acessa textos maravilhosos, as bibliotecas do mundo, né? o Google Acadêmico, que é fantástico. Tá, óbvio que tem texto, bastante texto. Mas, se você observar o que atrai as pessoas e o que faz a comunicação das pessoas, é a imagem. É o sucesso do Facebook, do Instagram, do YouTube aqui, e assim por diante. Tá? Então, perceba isso. Então, concluindo aquilo que eu havia antecipado, nunca tivemos o paradigma de agora, que agora principia. Efetividade da liberdade de pensamento e expressão. Agora nós estamos chegando nesse paradigma. Até então, que aqui vem isso era apenas um ideário das declarações de direito. Tanto as nacionais, as declarações de direitos, né? Constituições dos países, as nossas Constituições de 88, mas as Constituições anteriores nossas tinham lá uma série de declarações de direitos e falavam também em liberdade de pensamento, de acordo com cada regime político do momento, né? Evidente. Mas tinha lá, era um ideário. E as grandes declarações de direitos do mundo? Assim, colocar as principais, né? Existem outras, né? A Magna Carta, 1215, da Inglaterra, lá, por exemplo, já aparece que
o discurso do parlamentar no Congresso, no Parlamento Britânico, não podia ser objeto de espécie de punição alguma ou de restrição à imunidade parlamentar da palavra. Tem algumas autoridades superiores no Brasil, do judiciário brasileiro, que precisariam dar uma lida na Magna Carta. A Revolução Gloriosa também, que impôs lá uma série de limites ao rei na Inglaterra e também liberdades públicas. As revoluções francesa e americana, né? Americana com a Declaração de Independência, com as 10 emendas dos direitos das liberdades públicas à Constituição inicial norte-americana, Declaração de Direitos de Virgínia, né? As declarações de direitos da ONU, né, de todos conhecidos, 1948, da Comunidade Europeia, 1953, e o que nos diz respeito, Pacto São José da Costa Rica, né? Pacto São José da Costa Rica, que é lá de 69, mas pelo Brasil só foi acolhido em 92, é evidente que o regime militar não ia querer adotá-lo, né? E aí, nisso, então, fixar a liberdade de pensamento e expressão, ela foi pregada, ela constou, ela foi importante, claro, era o principal direito a ser brandido, e constou, só que ela constava nas declarações, até na lei, na Constituição, mas ela nunca foi efetivada, porque não se cumpriu esses requisitos que eu coloquei aqui. Eles nunca foram, agora estão sendo cumpridos, porque cada pessoa tem um canal de comunicação em massa, tem canais. Até então não tinha, ou não tinha preparação, ou não tinha cultura de expressão. Então agora nós começamos a observar isso. E aí temos outra choque com esse paradigma, que é a barbárie, a opressão, reprimiu a liberdade de expressão. Então, isso é verdade, sabemos e lamentamos isso, né? A opressão dos regimes ditatoriais e tal. Porém, ela também reprimiu a expressão da barbárie. A gente sempre pressupõe assim, um regime militar de 64. Já é censura, então, isso é ruim. Sim, claro que é ruim. Mas a gente sempre tem um pressuposto que eles reprimiam apenas os pensamentos democráticos, os bons pensamentos, né? As boas expressões construtivas. Não, eles reprimiam também a expressão da barbárie. Isso, racismo, né? A pessoa sofria censura, né? Não tinha canais de comunicação, podia ser preso, etc. Mas por dizer que o regime deveria permitir que cada cidadão votasse no presidente da República, mas também poderia ser preso se ficasse pregando o racismo. Veja, são as duas coisas. E aí, nesse diapasão, veio o nosso extraordinário Humberto Eco, que o grande arquiteto do universo nos retirou de sua ilustre presença há poucos anos. Olha que gigante essa sentença. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Olha que frase fantástica. Porque, como nós falamos ali, a expressão, vendo lá, a praça pública, a Ágora Ateniense, até então o sujeito fica ali no seu círculo loco ali, né? Petit comité. Então, as pessoas, na sua família, se fala um monte de bobagem, barbaridade, mas fica ali, fica restrito. Não, só que agora ganhou o mundo. Ganhou o mundo porque ele tem um canal de comunicação em massa, né? E aí ele se arroga ser portador da verdade e causa uma série de malefícios, né? A desinformação, fake news, até não é mais grave. Tem coisas piores disso, que é a pregação de crimes, de segregação e assim por diante. Vai para a sua tela o tirano e tiranete populista, né? Uma imagem aqui muito bonita do tirano. Não. Primeiro, por que eu coloquei ali tiranete? Porque é outro conceito que mudou. Normalmente, quando se fala isso, os mandamentos do tirano, você traz para a política, né? Então, a direita vai dizer que o tirano aqui populista é quem? A direita é o presidente Lula da Silva, é o presidente da Venezuela, né? O presidente Maduro, né? E a esquerda vai dizer o quê? Não. O tirano populista é o seu presidente Jair Bolsonaro, né? E depois, e assim vai, né? Vai escolher outros, é o virtual próximo presidente da Argentina, né? Que tudo indica que deverá ganhar a eleição, também é o tirano.
Então, mas tirando essa pobreza do nosso debate político, né, dando um pouco de, como diria o nosso ilustre governador Leonel Brizola, um pouco de conteúdo ao debate, né, o que nós observamos? Qual é o fenômeno que nós temos hoje? Que não tem só o tirano, aquele que vai governar um estado, aquele que vai governar a nação. Não, é o tiranete, é o pequeno, do seu grupo. Ele se torna um déspota do seu grupo, da sua família, do seu grupo familiar, das suas relações, dos seus ambientes de trabalho, colegas de trabalho, pessoas que atuam no mesmo segmento econômico do que ele, ou seja, nos grupos. Ele usa essas técnicas de tirania, né, mediante a internet, mediante as redes sociais, porque agora ele tem um canal de comunicação forte, para exercer esse poder. E observe bem como isso acontece, porque normalmente se tem um foco na política, mas não é só na política. Não é na política, isso se espalha como um todo. E aqui tem uma coisa primorosa, então, os mandamentos à construção de um tirano populista. Observe se não é exatamente isso que acontece. Então são os mandamentos. Como é que você vira um tirano? Como é que você, melhor, não vai virar um tirano, né? Ninguém aqui pretende isso. Mas como é que você identifica isso, né? Tanto no macro, na política, quanto no nosso cotidiano, nesses pequenos grupos que eu disse. Identifica o sofrimento da coletividade. Ou seja, naquele grupo, qual é a aflição da coletividade? Aumenta a sensação de sofrimento mediante sua intensa propaganda. Propagandeia a desgraça. Aliás, é coisa comum no Brasil, né? Propagandear a desgraça, aumentar a desgraça. Eita, já está ruim, então vamos propagandear para aumentar. Hipertrofia de dados, isso aqui, ó, exagera os dados, né? Temos 30 milhões de brasileiros passando fome. 30 milhões. Temos gente, temos. Se tiver um brasileiro, como dizia Tancredo Neves, nós já temos que refletir. Né? É muito? Então temos? Mas não temos 30 milhões. Né? Desinformação. Previsões apocalípticas. É isso. O Brasil é. Os erros, isso aparece lá. Não, tá ruim, mas vai piorar. Tá ruim. É uma desgraça, mas a tragédia já está vindo. Então você aumenta aquele medo, o pânico, né? Isso aí é uma coisa recorrente. Aí, terceiro, aí o sujeito elege o inimigo público, o culpado pela desgraça. Muita propaganda, sempre propaganda. E a propaganda agora, o canal da internet é maravilhoso, né? Fica batendo naquilo. Elege, então, você é o culpado. Ah, mas eu não tenho nada a ver com mas não interessa. Alguém tem que ser o culpado. Acha um culpado. D, oferece a solução. Aí é que vem. A solução o quê? A eliminação desse inimigo. Vamos eliminar esse sujeito. Sempre é propaganda. Eliminar das diversas formas. Muitas vezes se chega ao extremo da agressão e até alguns casos de mortes, né? Mas tira o emprego do sujeito. Acaba com um profissional liberal, por exemplo, atinge a honra, a imagem do sujeito, o sujeito não vai ter mais cliente, tu desemprega ele, tu tira ele daquele lugar, o sujeito não consegue mais morar ali, né? Ele tem que sair para outro lugar, tira do lugar, tira das suas relações. Isso é recorrente. E o E, aí que vem o final, então, coroa isso. Apresenta-se como salvacionista, ou seja, a própria pessoa que criou isso tudo. Eu tenho a solução. O messianismo é isso. Messiânico, por salvar todo mundo. Sublima a propaganda, sempre a propaganda. Isso é primoroso. Vai para a sua tela agora o filósofo mais relevante brasileiro que nós temos, Luiz Felipe Pondé. E diz ele lá, né? Vejo que nessa imagem ele tem à frente ali, parece uma biografia do Nelson Rodrigues, né? Coincidentemente. E ele diz, o enquanto Tocqueville, Nelson Rodrigues e Oakeshott, esse Oakeshott aqui, ó, parece que é assim a pronúncia, ele tem um conceito do que é conservadorismo brilhante, vale pesquisar, é evidente. Na linha do que disse lá Humberto Eco, está dizendo o Pondé aqui, ó, o idiota raivoso fala sempre com força de bando. Sublinho, força de bando, olha que coisa bonita isso aqui. E
na democracia de massa. Então veja, força de bando na democracia de massa em que vivemos, ele sim tem o poder absoluto de destruir todos os que não se submetem à sua regra de estupidez bem adaptada. Fantástico. Veja como fecha aqui com esses mandamentos a construção do tirano. Né? Tirano, Cid Marco, repetindo, e o mito. Né? Pondé é fantástico. Né? E o Pondé nos dá outra aqui nessa linha que nós estamos tentando expor aqui, que nós vivemos, esse mudança de paradigma, adentrando então a efetiva liberdade de pensamento e de expressão e os problemas que causam, né? Há algo de imaturo na incapacidade de perceber que existem questões para as quais não há solução. Isso é muito recorrente no Brasil. Todos. Vejo que as pessoas, elas sempre estão procurando uma solução. E a maior parte das questões não tem solução. Sabe qual é o que nós temos que fazer? Nós temos que conviver com isso. Nós temos que discutir. Exemplo clássico, né? As drogas. Quando eu cheguei em Porto Alegre, no final dos anos 70, lá no foragido do êxodo rural, diga-se, né? Em busca da sobrevivência, então eu ouvi na Rádio aí um psiquiatra, médico da Clínica Pinel, que trata saúde mental, né? E pacientes, então, drogadictos. Naquela época, quando a polícia apreendia meio tijolo de maconha, dava Jornal Nacional, de manchete, né? Manchete. E ele, entrevistado, ele disse, gravei para sempre isso, a droga veio para ficar. A droga veio para ficar. Esse médico foi apedrejado na praça pública quase, né? Porque você está dizendo que a repressão não será eficaz, não é possível. Colocaram ele como uma espécie de propagandista da droga. Olha, uma ignorância total, né? Ou seja, ele estava absolutamente certo, né? Dá para perceber isso. Então, quando se discute droga, lícita, né? Maconha, que hoje está na hora do dia mais aí, se libera, não, e tal. Você pode discutir se reprime mais, reprime menos. No que entra a saúde pública, no que você responsabiliza o usuário, o pequeno traficante, sei lá, como é que você queira denominar, mas você esteja certo que droga, é ruim. Não tem solução boa, não existe. Então você pode dizer, é menos ruim, nós estamos atrás do menos ruim. Porque a partir que se tem essa concepção, paradigma, isso tudo é paradigma, você consegue avançar. Porque essas bandeiras que são, que elas são radicais, elas reduzem o debate. Elas simplesmente estão preocupadas em fazer vencer a sua posição e não resolver problemas. Até porque eles são insolúveis, então não tem como resolver. Você tem uma convivência, é o caso da internet. Não tem, isso é uma questão que nós temos que conviver. Então nós vamos ter que conviver da melhor forma possível. E aqui vai para a sua tela uma imagem de uma pessoa ali, do incógnito. Ele está ali à frente de uma floresta, sem caminhos, com um mapa físico à frente, não sabe por onde caminhar, por onde ir, por onde chegar ao seu destino. Mesmo que ele tivesse com o Google Maps ali, não ia adiantar nada, né? Porque não tem caminho mesmo, né? E aí, ele está então perdido, puxa, e agora? Incógnito. E vai para a sua tela agora o nosso poeta espanhol. Isso aqui é uma derivação, na verdade, de uma sentença de Aristóteles. Aristóteles tem isso, e é maravilhoso isso aqui, né? Do nosso Antônio Machado, né? Caminhante, não há caminho. Ele está dizendo para essa pessoa aqui, tem uma placa lá que está dizendo para ele: o caminho se faz ao caminhar. Que coisa fantástica, né? Os Titãs têm uma música que diz, né? Caminhando se faz o caminho. Então, nessa questão da internet, do tráfico do pensamento da internet, nós temos que fazer o caminho. Por isso que isso é coisa de estatuto, de fake news, etc. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Você não tem como dar certo. Não tem como. O estatuto você faz para a história da incomensurabilidade. Veja lá do Thomas Kuhn. Nós não conhecemos a montanha. Nós não conhecemos ali o pequeno buraco da montanha. Como é que nós vamos querer regular toda a montanha? Né? Não existe isso. O que nós temos que fazer? Fazer o
o caminho caminhando. Como é que se faz o caminho caminhando? Começar devagar. Tópicos. Nós vamos tratar de um tópico X e vamos ver como acontece. E vamos ver o que acontece. E aí vamos ajustando. Né? Por quê? Porque essa questão não tem solução. Essa questão, como diria Pondé, ela tem regras de convivência com a questão, com os seus problemas e as suas vantagens. Então o problema da internet, fake news, desinformação, né, mesmo a propaganda de delitos, bom, nós temos que conviver com isso. Como é que nós vamos conviver? Nós vamos fazer a regra. E aí vai para a sua tela agora, liberdade de expressão, vedação ao anonimato e direito à resposta. E me permita aqui, então, fazer humildemente sugestão de como podemos começar a caminhar. Você sabe melhor do que eu que a Constituição estabelece, no mesmo inciso que diz que é livre o pensamento, o quê? A vedação ao anonimato. Nós hoje no Brasil não temos nenhuma proteção contra o anonimato, nenhuma. Porque isso estava lá na lei da imprensa e o Supremo sepultou com direito à resposta, tudo, dizendo que toda a lei da imprensa, simplesmente porque veio do período militar, não teve recepção da Constituição e sepultou um instituto fundamental para a democracia, que é a proteção contra o anonimato, né? E o direito à resposta também. Aí depois fizeram uma outra lei, o direito à resposta. Bom, o anonimato, por que isso que é fundamental? Porque se você tiver a identidade da pessoa que está falando lá na internet, está fazendo o tráfego do pensamento dela, ela pode ser responsabilizada. E aí vocês podem ter certeza que vai baixar enormemente fake news, ofensas, propagandas injuriosas, né? Tudo isso que eu referi aqui dos tiranos aí, tiranos e tiranetes, vai diminuir enormemente. Diminuir enormemente. Hoje o que Facebook, o ex-Twitter, o X lá, do Musk faz, cobrar a certificação. Não é o contrário. Ao contrário. Eles têm que certificar todos os aplicativos de internet aquela identidade. E hoje com a tecnologia isso é barbado de fazer. Porque tem a identificação facial, tem a digital. Nós temos o eGov do governo lá, que é a identidade que qualquer brasileiro pode fazer, funciona muito bem, diga-se, porque ela cruza com a justiça eleitoral, os outros sistemas todos de identificação, é muito seguro, né? Então é simples de fazer isso aí. É aquela pessoa mesmo que está falando. Ou é uma pessoa que representa aquela figura, aquela instituição, e assim por diante, né? Que usa o nome daquela instituição. Né? Então, isso seria extraordinário. Obrigar a fazer a identificação. Tem uma questão que é sobre a repressão que as pessoas poderiam receber pelo fato de emitirem opinião, né? E uma vez que elas estão identificadas ali, poderem sofrer sanções e retaliações. A Alemanha trata isso com muito cuidado, por exemplo, né? Isso é fácil de resolver. O que você faz? Você permite que a pessoa possa ter um nome fantasia. Ok? Pode ter. Só que ela vai ter que ter a identidade real dela lá reconhecida. Na rede social, no aplicativo, opinião de site, assim por diante. Muito bem. O que acontece se alguém se sentir lesado, ofendido, ou se a pessoa incorrer em algum fato que demande investigação da autoridade, né? Por exemplo, racismo, né? Difusão do racismo, homofobia, assim por diante, né? O que acontece? Se vai a juiz. O juiz vai examinar se há justa causa, né? A juíza lá vai examinar, se coloca na lei as hipóteses, então, que o juiz vai permitir que a pessoa acesse a verdadeira identidade de quem emitiu aquela mensagem, aquela manifestação. Consequentemente, não haverá essa retaliação pela simples exposição do pensamento, porque o judiciário analisará, né, se é o caso ou não de perseguição. E guardadas as proporções também, então, o direito de resposta. Que nós temos uma lei, mas a legislação ela é insuficiente, porque o direito de resposta na internet ele tem que ser
com outra dinâmica. Ele tem que ser um algoritmo, né? Tem que criar tags lá, dizer, sempre que aquele tema lá vier, ou aquela pessoa for referida, tem que ter uma tag que remeta para a resposta. Aí você cria mecanismos, né? Alguns estavam até sendo concebidos através de uma agência pública de controle da internet. Isso é muito perigoso, porque o executivo vai querer começar a controlar o seu conteúdo. Veja que esse atual governo chegou ao disparate, o governo Lula da Silva, de criar um órgão na advocacia da União, que é um nome muito bonito, né? Defesa da Democracia, que na verdade é para o quê? Para monitorar o pensamento. Tanto é que os alvos são o quê? Né? Por exemplo, os parlamentares de oposição ao governo, lógico, né? Os deles não, né? É claro que não. Inclusive teve uma assessora, agora há poucos dias, lá do Ministério da Igualdade Racial, né? Que na decisão da Copa do Brasil de Flamengo e São Paulo, de público, acoimou a torcida do São Paulo de branquitude, né? Aí imagina se fosse o inverso. O que iria acontecer? Né? Então, não se tem notícia que a defesa da democracia tenha tomado qualquer providência. Não se tem. Né? Então, essa situação de ter um órgão de governo não é bom. Mas o que se pode regular? Se pode regular que uma espécie de serviço de proteção ao consumidor, que as redes tenham lá, elas possam definir isso, o direito à resposta, porque a resposta não é só ofensa e tal, é só para esclarecer um fato. Né? E o judiciário, se é a instância, então, que se a pessoa não se contentar ali com o que a rede fez ou deixou de fazer, vá ao judiciário. O judiciário tem mecanismos para ser sério. Por exemplo, vai ter que ter lá um canal de comunicação e de resposta de quem tem aplicativo de internet, de todos, para responder imediatamente ao judiciário, eletronicamente, obviamente, e ter também toda uma regulamentação de manutenção desses dados, dessas informações, por um período, evidente, não é manter a vida toda, né? É difícil isso, mas, e que possa, então, dinamizar o direito à resposta. E com isso aí, direito contra o anonimato e o direito à resposta, pode ter certeza, vai reduzir bastante, e aí nós começamos a caminhar. Entendeu? Aí vamos ver o que acontece. Depois desses dois direitos assegurados, vamos ver caminhamos até aqui. Vamos ver como é que está a montanha agora, como é que está a situação. E aí a gente pode avançar. Essa sugestão, tomando aqui, né, mutatis mutandis, aguardando as proporções, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, vocês conhecem essa máxima, Thomas Jefferson, nossa liberdade depende da liberdade de imprensa. E ela não pode ser limitada sem ser perdida. Por que eu trago isso aqui agora? Porque é o terceiro ponto que eu coloco, que é uma das questões fundamentais que nós temos nessa quadra da vez, que nós precisamos. O Thomas Jefferson coloca aqui o quê? A essencialidade do jornalismo para a democracia. E o que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma descapitalização do jornalismo profissional. O que acontece? O jornalismo, né, de todas as mídias, ele sempre viveu do quê? Dos anúncios. Né? E os anúncios comerciais foram para onde hoje? A sua grande maioria, o grosso, estão nas big techs, né? Não, estão no Google, no YouTube, estão nas grandes mídias virtuais. E então eles não têm recursos. E jornalismo custa dinheiro. Jornalismo profissional custa dinheiro. Jornalismo investigativo, apuração, isso é essencial para uma democracia. Isso é essencial. E essas grandes veículos são extraordinários, como é o YouTube, fantástico, fantástico. Só que eles não produzem conteúdo. Não produzem conteúdo nenhum. Né? Eles expõem o canal. Né? Então, você precisa ter um custeio do jornalismo profissional. Então, o custeio do jornalismo profissional que é veiculado nessas big techs é essencial. Hoje nós temos um conflito nesse sentido, por exemplo, no Canadá. O primeiro-ministro lá, como diz o gaúcho, enfiou o facão no toco e quer fazer a proteção do jornalismo profissional. E Facebook e outras big techs estão brigando com ele. Então, esse é o outro ponto. Agora vai para a sua tela, então, para a parte final, outra de nossas vinhetas permanentes ali, que é o nosso Santo Agostinho,
né, que disseram também a ideia do polêmica judiciária, ou seja, todos nós somos iguais, somos irmãos e irmãs, nas diferenças nós nos respeitamos. E fiquemos todos então, como diz a Constituição aqui, sob a proteção de Deus. Fiquemos todos também sob a proteção de Olodumare, da Mãe África. Muito obrigado.